Olá, queridos estudantes do Estudantes Online, professor Sano Massarani, e vamos nesta aula fazer alguns exercícios sobre a Idade Moderna. Escolhi aqui uma compilação para a gente poder fazer. Logicamente, nem todos os assuntos vão ser contemplados, mas, porém, é, esses exercícios que eu escolhi vão dar uma ótima ideia de como a Idade Moderna tem aparecido nas provas, principalmente no Enem. Lembrando sempre, é fundamental que vocês façam a maior quantidade possível de exercícios. Uma das grandes estratégias para aprovação nas provas é a prática constante de exercícios. As questões muitas vezes se repetem e vocês vão praticando, vão ficando mais experientes, e isso vai dar uma grande base, um banco de dados mental, uma base muito forte para vocês irem bem nas provas. Vamos lá. Todo homem de bom juízo, depois que tiver realizado sua viagem, reconhecerá que é um milagre manifesto ter podido escapar de todos os perigos que se apresentam em sua peregrinação. Tanto mais que há tantos outros acidentes que diariamente podem ocorrer, que seria coisa pavorosa aqueles que aí navegam querer pô-los todos diante dos olhos quando querem empreender as suas viagens. Então, a história de várias viagens de aventura, diversas viagens de aventura, isso está dentro de um outro livro chamado A História do Medo no Ocidente. Pessoal, é muito importante que a gente sempre lê as referências bibliográficas na questão, ok? Em mais de 90% dos casos não vai fazer diferença. Porém, em alguns casos, as referências ajudam muito nas respostas, ok? Em qualquer matéria. Não é só questão de história, não. Bem, e aqui está falando que todo homem de bom juízo que vai fazer uma viagem reconhecerá que é um milagre escapar dos perigos. Está falando então de perigos de viagem, nessa jornada, nessa peregrinação, muitos acidentes. Tá? Esse relato associado, vamos para a pergunta, esse relato associado ao imaginário das viagens marítimas da época moderna, então aqui o texto está relacionado às grandes navegações, à expansão marítima e comercial, expressa qual sentimento? Então, nós vimos nas nossas aulas que a expansão marítima é a busca por novas rotas para o lucrativo comércio de especiarias no Oriente. O mar Mediterrâneo, por exemplo, estava dominado pelas cidades italianas, pelos turcos. Nós tínhamos a viagem por terra muito complicada. Então, Portugal e Espanha de início, mas depois Inglaterra, França, até inclusive a Holanda, vão procurar novas rotas ou vão, então, se lançar nessa jornada para alcançar o Oriente, as chamadas Índias, e assim lucrar com o comércio de especiarias. Acabam, lógico, nesse interim, chegando, encontrando a América, e isso vai mudar completamente a história da humanidade. Bem, então, a partir do texto, essa é uma questão até interpretativa, não necessitaria sabermos bastante expansão marítima, mas com uma boa leitura aqui, como muitas questões do Enem são assim, uma boa leitura, uma boa interpretação de texto, uma boa leitura, já vai deixar você próximo da resposta correta. Então, qual o sentimento aqui do texto? Não é gosto pela aventura, o texto está destacando aí perigo, acidente. Se você tem um bom juízo ali, quando faz. É um milagre, você ter sobrevivido. Também não é o fascínio pelo fantástico. Repare, o tom do texto é um tom de medo, de perigo, ok? Não é um tom de gosto pela aventura, de um fascínio. Temor pelo desconhecido pode ser, a letra C, exatamente isso. Está bem de acordo com a tendência do texto. A letra D, interesse pela natureza, não estou vendo nenhuma relação aqui, ok? E a letra E, purgação dos pecados, também não tem o caráter religioso, o texto de expiação dos pecados, de nada disso, não. Purgação. Então, a letra C, temor do desconhecido, que realmente havia a questão de você navegar para além do Oceano Atlântico, o que aquilo poderia trazer. Era um grande mistério. Lembrando que muitos mapas medievais também retratavam dragões, monstros marinhos, em locais que ainda não haviam sido, entre aspas, descobertos pelos europeus. Então havia realmente a expansão, a própria viagem do Cristóvão Colombo, ela foi muito turbulenta. Então a expansão marítima, ela vai vir associada a esse temor pelo desconhecido. Então uma boa questão aqui, expansão marítima é um assunto importante que é cobrado bastante nas provas. Não é um assunto que eu considero difícil. Vamos para a próxima.
Acompanhando a intenção da burguesia renascentista, então aqui já está demarcando para a gente provavelmente o assunto, né, humanismo, renascimento, de ampliar seu domínio. Então, burguesia, né, os comerciantes, que começam a ficar fortes no renascimento. Então, acompanhando a intenção da burguesia renascentista de ampliar seu domínio sobre a natureza e sobre o espaço geográfico, através da pesquisa científica e da invenção tecnológica, os cientistas também iriam se atirar nessa aventura, tentando conquistar a forma, o movimento, o espaço, a luz, a cor e mesmo a expressão e o sentimento. Um ótimo trecho aí do livro do Shevchenko. Vamos para a pergunta, a gente analisa o texto. O texto apresenta um espírito de época que afetou também a produção artística, marcada pela constante relação. Também parece uma questão interpretativa, porque a resposta está dentro do texto. Mas aqui é importante, porque o Enem poderia cobrar algo semelhante, não dando assim, as informações dentro do texto, mas a gente tem que saber. A gente tem que saber as grandes características do Renascimento e do humanismo. Temos que lembrar do antropocentrismo, o homem no centro das atenções. Importante está aqui no texto o homem como transformador da natureza. O homem sobrepujando a natureza. Isso tem muita influência no pensamento contemporâneo. Então, antropocentrismo, inspiração na antiguidade clássica, isso também aparece em prova, em Grécia e Roma, individualismo, racionalismo, crescimento da burguesia. A burguesia vai estar antenada com o Renascimento, com a produção artística, com o mecenato, financiamento. O Renascimento tem muito a ver com a questão urbana, a questão comercial. Bem, e aqui está falando que os cientistas também vão estar dentro desse contexto, estudando movimento, espaço, luz, cor e também expressão e sentimento. É uma junção aí de, que temos aí dos cientistas com essa questão do renascimento. Então vamos lá. É uma relação entre o que? Letra A, fé e misticismo. Não vejo nada de fé e misticismo aqui no texto. Provavelmente a B, ciência e arte. Expressão, sentimento. O renascimento é a expressão artística do humanismo. Então, artistas como Leonardo da Vinci são também cientistas, isso era muito comum. Ser cultura e comércio é muito importante para o Renascimento, mas o comércio aqui não está muito, o cultura não é muito bem o que o texto está querendo demonstrar. O texto fala de forma bem evidente, cientistas, arte, política e economia não. E astronomia e religião é um assunto importante também, a questão da astronomia no Renascimento, com o Copérnico, depois na transição com Galileu, a teoria heliocêntrica. A astronomia está muito, o avanço da astronomia está muito ligado ao humanismo e ao Renascimento. Isso também é cobrado em prova, mas não é aqui o que está no texto. Então, pessoal, o texto está destacando ciência e arte. Repare na pergunta, o texto. Ok? Na pergunta fala o texto. Tá? Então, a gente sempre tem que voltar. Toda vez que vocês tiverem alguma dúvida, vocês voltem para a pergunta, voltem para o texto, releiam a pergunta. Às vezes a gente fica na dúvida, mas a pergunta já diz ali, a gente, relendo a pergunta, isso dá uma facilitada para a gente fazer a questão. Então, o texto tem que ser sobre o texto. Então, não é nada além do texto aqui. Questão interessante, letra B. Então, o Renascimento e o humanismo estão dentro do contexto das ideologias da Idade Moderna, junto com a Revolução Científica do século XVII, observação, experimentação, e o Iluminismo do século XVIII, razão e progresso. Não deixem de assistir essas aulas se vocês ainda não assistiram. A aula de ideologia da Idade Moderna. Vamos para a próxima. 2 grandes eventos históricos tornaram possível um caso como o de Menóquio. A invenção da imprensa, por Gutenberg, de você agora poder imprimir, e a reforma, que é a reforma protestante. A imprensa lhe permitiu confrontar os livros com a tradição oral em que havia crescido e lhe forneceu as palavras que nele conviviam. Então, o Menóquio agora ele sabe ler, então ele vai confrontar o que ele está lendo no livro com o que ele foi ensinado para ele oralmente. É o choque entre oralidade e escrita. A reforma lhe deu audácia para comunicar o que pensava ao padre do vilarejo.
conterrâneos, inquisidores, mesmo não tendo conseguido dizer tudo diante do Papa, dos cardeais e dos príncipes, como queria. Então aqui a referência, as cotidianas ideias de um moleiro perseguido pela Inquisição. Os acontecimentos históricos citados ajudaram esse indivíduo no século XVI a repensar a visão católica do mundo, ao possibilitarem, muito boa, né? O texto, a questão, excelente. Então está falando o seguinte, que agora, tendo o livro impresso, que a gente assume aqui que é a Bíblia, para ele poder confrontar o padre, né, e quer confrontar o Papa, e está confrontando inquisidores. Então a imprensa e a Bíblia é o livro de grande destaque com a invenção da imprensa pelo Gutenberg. Então nós vamos ter aí agora as pessoas com acesso à Bíblia impressa e aprendendo a ler. Ok? E a reforma protestante, como nós sabemos, para o Lutero, não deixe de assistir a nossa aula de reforma protestante, para o Lutero a Bíblia é a palavra suprema e crucial, o Lutero vai traduzir a Bíblia para a língua comum, né, para o saxônico, na região germânica. Então as pessoas que sabem ler vão ter agora acesso à Bíblia, antes não tinham acesso. Então essa é uma grande revolução do conhecimento, né? Então, os acontecimentos ajudaram o Menóquio, né, esse indivíduo, a repensar a visão católica, porque, letra A, possibilitou a consulta pública de biblioteca real. Não, ele está aqui lendo o livro, a Bíblia está com ele, e agora está confrontando o que lhe foi ensinado oralmente. Sofisticação barroca do ritual litúrgico, né, as cerimônias, rituais ligados ao cristianismo, não estou vendo isso no texto, não é essa. O texto está confrontando aqui, vamos lá, a letra C, aceitação popular da educação secular. Não, educação secular, pessoal, é separada da igreja, ok? É como se fosse uma educação laica nesse caso. Mas não, aqui não está falando de aceitação popular e nem necessariamente está defendendo a educação laica, né? E sim está confrontando interpretações e visões religiosas, que é a letra D, a interpretação autônoma dos textos bíblicos. Ou seja, um dos principais pontos do luteranismo é a livre interpretação da Bíblia. Mas cuidado, uma observação, porque todos esses assuntos teológicos têm uma gama de estudos, né, que muitas vezes se confrontam. O Lutero defende a livre interpretação da Bíblia, mas que as pessoas chegariam às mesmas verdades. Não que cada um vai ter a sua visão, mas sim, você com a Bíblia chegaria então mas agora a interpretação é você que está lendo a Bíblia ali. Isso é uma revolução do conhecimento, assim como a invenção da imprensa. Então, muito provavelmente é a letra D, com a livre interpretação da Bíblia, para se chegar à grande verdade. E lembrando, para o protestantismo, a Bíblia é a palavra suprema. Para o catolicismo, não é bem assim. E letra E, correção doutrinária das heresias medievais. Aqui não está heresia, né? São ideias que vão estar fora do dogma oficial. Os heréticos muitas vezes são perseguidos, né? Eliminados, mas não é esse aqui. A questão medieval também não é essa, não é o que está sendo dito no texto. Então, pessoal, interpretação autônoma dos textos bíblicos é uma questão sobre reforma protestante, focando aqui na livre interpretação da Bíblia. É uma ótima questão, muito bem feita. Vamos para a próxima. Que é ilegal a faculdade que se atribui à autoridade real para suspender as leis ou seu cumprimento. Que é ilegal toda cobrança de impostos para a coroa sem o concurso do parlamento, sob pretexto de prerrogativa ou em época e modo diferente dos designados por ele próprio. Que é indispensável convocar com frequência os parlamentos para satisfazer os agravos, assim como para corrigir, afirmar e conservar leis. Declaração, novamente, aqui a referência é importante. Tá? No documento de 1689, identifica-se uma particularidade da Inglaterra diante dos demais estados europeus na época moderna. A peculiaridade inglesa e o regime político que predominavam na Europa continental estão indicados respectivamente em... Então, uma questão sobre a Inglaterra, mas até um pouco mais do que isso, ok?
Vamos voltar aqui só a primeira frase, ó, que é ilegal a faculdade se atribui a autoridade real para suspender as leis. O rei não pode simplesmente suspender as leis. No segundo parágrafo temos aqui que é ilegal cobrança de impostos sem autorização do parlamento, sem o concurso, sem a ciência do parlamento. E no terceiro parágrafo que é indispensável convocar com frequência os parlamentos, eles têm que ser convocados. A Câmara dos Lordes, a Câmara dos Comuns, que compõe aí o parlamento inglês. Então, pessoal, se vocês lembrarem da matéria, essa é uma questão de revoluções inglesas, principalmente a Revolução Gloriosa de 1688, e fala da Declaração de Direitos, Bill of Rights. Toda decisão do rei tem que ser aprovada pelo parlamento, é limitação do poder do rei. O rei reina, mas não governa. Então, isso é uma revolução burguesa de grande importância. Bem, a pergunta é o seguinte: reparem que as alternativas estão divididas em duas partes. Na primeira, a gente tem que ver a peculiaridade inglesa. O que a Inglaterra estava de diferente? O que a Declaração de Direitos trouxe de diferente? E, na continuidade, qual o regime político que predominava na Europa? Ok? Então, vamos lá. Letra A, peculiaridade inglesa, redução da influência do Papa. Do Papa, não, do rei. E o que predominava é teocracia, um governo do clero. Não, não era. Apesar de ter muita influência do clero, não é teocracia. Teocracia, por exemplo, é o Vaticano, né, com o Papa, que é o governante do Vaticano, é o Irã, com os ayatolás atualmente. B, limitação do poder do soberano. Sim, o rei vai ter o seu poder limitado. O parlamento vai oferecer a coroa ao Guilherme de Orange, sob condições, ele era, né, o genro do rei inglês, o Jaime II, sob condições que ele assine a Declaração de Direitos. E o regime que estava predominando na Europa era o absolutismo. Sim, provavelmente a B, pessoal. Provavelmente. Vamos ver a C. Ampliação da dominação da nobreza. Não, né? Aqui está falando de limitação do poder do rei. Não está falando de ampliar a nobreza, a Inglaterra com essa peculiaridade, não é isso. E o regime que predominava na Europa, a república. Não. O absolutismo. De expansão da força do presidente. Não tem presidente aqui na Inglaterra, nem hoje, né? Primeiro-ministro, né? Que é o líder aí do parlamento. E parlamentarismo? Não, na época era absolutismo. Parlamentarismo é o que a Inglaterra implantou. E a letra E, restrição da competência do Congresso. Não, se a gente aqui assumir que o Congresso é o parlamento, não é restrição, ampliação. E presidencialismo, não. Então, a letra B, uma ótima questão. É uma questão que pega aí assuntos sobre o absolutismo, revoluções burguesas com a Inglaterra. É interessante aqui esse tipo de alternativa que o Enem tem utilizado em algumas questões, né? Alternativas que contêm duas partes, e a gente tem que analisar essas duas partes. É uma boa questão. Próxima. A Inglaterra pedia lucros e recebia lucros. Tudo se transformava em lucro. As cidades tinham sua sujeira lucrativa, suas favelas lucrativas, sua fumaça lucrativa, sua desordem lucrativa, sua ignorância lucrativa. Nossa, seu desespero lucrativo. As novas fábricas e os novos altos fornos eram como as pirâmides, mostrando a escravização do homem, mostrando mais a escravização do homem que seu poder. Então, aqui falando da Revolução Industrial. Qual relação é estabelecida no texto entre os avanços tecnológicos, então é relação, entre os avanços tecnológicos ocorridos no contexto da Revolução Industrial Inglesa e as características das cidades industriais no início do século XIX? Pessoal, a primeira coisa que a gente tem que perceber aqui é que o texto tem a conotação é muito negativa. Então, as cidades elas são sujas, predomina a desordem, favelas, fumaça, e há uma busca incessante pelo lucro. Então, provavelmente, a resposta não vai ter um tom positivo, vai ter um tom crítico. E falando aqui da questão da escravização do homem, que é a opressão ao trabalhador na Revolução Industrial. Então, é muito importante que a gente pegue o tom do texto. Às vezes, o tom do texto é positivo,
a gente acha uma resposta positiva. Se o tom é bem crítico, negativo, a gente vai buscar uma resposta negativa. Vamos lá, letra A. A facilidade em se estabelecer em relações lucrativas transformava as cidades em espaços privilegiados, não, né, para a livre iniciativa, característica da nova sociedade capitalista. Então, não tá, a cidade aqui não seria espaço privilegiado necessariamente, não é isso que o texto está falando. Tá? Apesar da livre iniciativa se beneficiar, lógico, está falando dos lucros, mas o texto aqui é bem negativo. A relação que estabelece é uma relação negativa, de desespero com o operário. O tom do texto não é elogiar os lucros, e sim criticar. Então é o perigo aí. Vamos ver B. O desenvolvimento de métodos de planejamento urbano. Que planejamento urbano, né? Se é desordem. Aumentava a eficiência do trabalho industrial. Não. Tá? Então, novamente, a letra A e a B são bem positivas. A B está bem equivocada, aqui é porque não tem planejamento urbano nas cidades da Revolução Industrial, bem os subúrbios, né? A periferia. C. A construção de núcleos urbanos integrados por meios de transporte facilitava, não é boa palavra para o texto, né? O deslocamento dos trabalhadores das periferias até as fábricas. Não. O texto aqui está dizendo que nada é facilitado para o trabalhador. D. A grandiosidade dos prédios onde se localizavam as fábricas revelava os avanços da engenharia e da arquitetura do período. Isso não tem no texto. Transformando as cidades em locais de experimentação estética e artística. Não tem nada a ver com experimento artístico aqui. Arquitetônico, né? Vamos ver a E. Sobrou a E. Se não for a E, a gente vai ter que reler, né? O alto nível de exploração dos trabalhadores, sim, industriais, ocasionava o surgimento de aglomerados urbanos marcados por péssimas condições de moradia, saúde e higiene. Então, com certeza, a letra E está de acordo com o texto, esse aspecto bem negativo aí da Revolução Industrial. A questão da poluição, a questão da chamada questão social do trabalhador, o operário que não tem praticamente lei trabalhista. Revolução Industrial, pessoal, um assunto muito comum nas provas, ok? Tem caído muito questão de Revolução Industrial um tom ambiental, ok? Um tom falando então, dos impactos ambientais que vão se intensificar de uma forma avassaladora pós-Revolução Industrial, com uma consequência muito negativa. Fiquem atentos. Vamos para a próxima. Em 4 de julho de 1776, as 13 colônias que vieram inicialmente a constituir os Estados Unidos da América declaravam sua independência e justificavam a ruptura do pacto colonial. Em palavras, então isso é interessante, essa questão é legal, ela engloba bastante coisa. Em palavras profundamente subversivas para a época, afirmavam a igualdade dos homens e apregoavam como seus direitos inalienáveis, os direitos que não podem ser suprimidos. O direito à vida, à liberdade e à busca da felicidade. Afirmavam que o poder dos governantes, aos quais cabia a defesa daqueles direitos, derivava dos governados. Então, é o povo que vai determinar quem é o governante. Esses conceitos revolucionários, que ecoavam o iluminismo, foram retomados com maior vigor e amplitude 13 anos mais tarde, em 1789, na França. Ok? Então, uma questão que está falando da independência dos Estados Unidos, Revolução Americana, está falando das características do liberalismo político e do iluminismo, e está falando que depois essas ideias vão ser retomadas na França, com a Revolução Francesa. Eu acrescentaria aqui, além do direito à vida, à liberdade e à busca da felicidade, o direito à propriedade privada. E os Estados Unidos vai ter um foco enorme, que tem ramificações até hoje, nessa questão da propriedade. Você ser dono de uma propriedade, você ter uma propriedade, ela ser sua. Isso se liga muito à questão da cidadania nos Estados Unidos, que vem muito do John Locke. Considerando o texto acima, acerca da independência dos Estados Unidos e da Revolução Francesa, assinale a opção correta. Vamos lá.
Então, a pergunta é muito vaga. A gente vai ler as alternativas aqui e ver. Assinala a opção correta, beleza. Letra A. A independência dos Estados Unidos e a Revolução Francesa integravam o mesmo contexto histórico. Ok, perfeito, é o mesmo contexto histórico. Revoluções burguesas, iluminismo, liberalismo. Mas se baseavam em princípios e ideais opostos. Não, são os mesmos ideais. Ok? Então, são os ideais do liberalismo, tanto econômico quanto político, iluminismo. Vamos ver a B. E a razão, o progresso. O processo revolucionário francês identificou-se com o movimento de independência norte-americano no apoio ao absolutismo esclarecido. Não, não vão apoiar absolutismo nenhum. Eles vão partir para derrubar o absolutismo. Então, os Estados Unidos rompe com a Inglaterra e implanta uma república. E na França vão decapitar o rei. E mais equivocado ainda é a ideia de absolutismo esclarecido, que aqui é o mesmo que despotismo esclarecido. O que foi mesmo o tipo de governo do despotismo esclarecido? É um governo absolutista que busca realizar algumas medidas liberais e iluministas. A gente fala um pouco disso em História do Brasil com o Marquês de Pombal, que era ministro do rei Dom José I. E na Europa tivemos alguns governos com o despotismo esclarecido. Geralmente em locais onde a burguesia era bem mais fraca. É um governo bem contraditório. Vamos ver C. Tanto nos Estados Unidos quanto na França, as teses iluministas sustentavam a luta, sim, pelo reconhecimento dos direitos considerados essenciais, inalienáveis, à dignidade humana. Ok, pode ser essa. Sim, vão defender esses ideais do liberalismo. Igualdade perante a lei, direito à propriedade, liberdade de expressão. Vamos ver a D. Por ter sido pioneira, ou seja, vindo antes, a Revolução Francesa exerceu forte influência no desencadeamento da independência norte-americana. Ao contrário, pessoal, o próprio texto mostra isso. A Revolução Francesa ela veio 13 anos depois, e foi a independência dos Estados Unidos que influenciou a Revolução Francesa. E a letra E. Ao romper o pacto colonial, a Revolução Francesa abriu caminho para as independências das colônias ibéricas situadas na América. Tudo trocado aqui. Quem rompeu o pacto colonial foram os Estados Unidos, as 13 colônias. A França não era colônia, que era colônia era os Estados Unidos, com a Inglaterra. E abre caminho para a independência das colônias ibéricas aqui, ou seja, colônias Portugal e Espanha. Não, o contexto é outro. Na verdade, o contexto é o iluminismo, é o liberalismo, mas aqui vem outro viés. Nós vamos ter a influência, por exemplo, do Napoleão. Napoleão vai conquistar a Espanha, isso vai isolar as colônias da América Espanhola. E Napoleão, ao invadir Portugal, o rei Dom João vem para cá. Então, a independência da América Latina, vamos dizer assim, ela, apesar de estar dentro do contexto do iluminismo, do liberalismo, ela vai vir a partir de outras ramificações, vamos dizer assim. Maravilha, pessoal. Então, aqui a letra C. Espero que vocês tenham compreendido como que as questões de idade moderna têm caído no Enem. E sempre lembrando, façam o maior número possível de exercícios. Esse é um grande caminho. Super abraço e até a próxima aula.